Vamos dar início então, né, Fábio? Aí quem vai chegando aí. Vamos agora mais um aquecimento. Boa noite. Boa noite, Benhur. Eu vou só apresentar rapidamente aqui o Fábio e comentar com vocês um pouco do motivo que eu convidei ele para estar aqui. Então, o Fábio, ele é engenheiro mecânico e formado também na UPF, onde eu me formei, né? Formamos juntos aí, um colega da época da luta pelo diploma. E aí eu achei muito legal ele trazer para nós aqui a experiência que ele tem aí, porque é uma pessoa que trabalhou, como eu, na linha de frente na CLT, né, Fábio? Trabalhou, depois fala mais, eu só vou tentar ver o que eu peguei no ar aqui, algumas coisas, se eu errar, tu me corrige. Trabalhou na área de projetos mecânicos, algumas coisas do projeto estrutural, né? Foi muito ali na linha de frente, né? Na tua empresa também, depois tu vai comentar para nós, né? E depois, com o tempo aí, ele começou a ver a questão do empreender, né? Uma coisa que eu acho que é muito legal. É louvável quem decide empreender no Brasil, né? Com todas essas loucuras que é empreender no Brasil, né? Tem que ter coragem. Ele encarou essa briga aí, tá conseguindo crescer, né? Decidiu assumir responsabilidades, né? Liderar pessoas, que para empreender a gente tem que conseguir liderar pessoas. E hoje ele tem aí, então, a Átulo, que é uma empresa de elevadores aí que eu até estou olhando uns aí, né? Estou conversando com o Fábio já aí para nós fazer um negócio. Então, ele passou por uma jornada legal, né? Que eu acho que muitos estão hoje aqui como projetista, como desenhista, né? Lá aquela linha de frente. E hoje ele está aí como diretor da Átulo, ele lidera equipes, ele toma decisões estratégicas. Eu acho uma das coisas que me motivou e que eu vi, lembrei de trazer ele aqui também. Ele tem, junto com a equipe ali, né, acho que são seus sócios, um podcast, né, também, que estão trazendo algumas coisas para a comunidade, assim, tipo, conteúdos, compartilhando a vivência, né? Eu acho que é bastante nessa linha de trazer a inovação, buscar a excelência, sempre trazendo um conteúdo que possa agregar com os outros também, né? Então, um podcast ali, tu não está ganhando nada, a não ser contribuir e receber, porque quem participa, quem olha, todo mundo está tendo uma troca, né? E esse momento aqui é um momento justamente para isso que a gente está criando, né? De trazer os convidados, eu chamei de conexão divergente, por causa da engenharia divergente, e eu achei muito legal a história do Fábio, que ele vem trilhando, e por isso eu convidei ele para vir conversar com nós aqui e comentar um pouco do que ele vê aí dessa questão, né, do como é a trajetória desde o início até a gente começar a conseguir ter os primeiros resultados, e aí vou deixar a palavra contigo, Fábio, mas agradecer já muito a tua presença, por ter aceitado o convite. É um prazer revê-lo aí no online, vamos tentar encontrar no presencial também na sequência, né? E deixar a palavra contigo agora, pode conduzir da melhor maneira que você achar aí, tá? Se eu achar alguma coisa, eu faço algumas intervenções, senão mais no final a gente faz um fechamento, como tu quiser. Se quiser alguma participação aí, alguma coisa, também estou à disposição. Agora, pode derramar o conhecimento aí para nós. Beleza? Top fish. Muito boa noite, é uma alegria muito grande, uma honra estar aqui junto de vários colegas, né, engenheiros, e poder compartilhar um pouco da minha jornada. Eu não estou aqui para ensinar, para mostrar, para dizer que sou melhor que qualquer um de vocês, aqui eu estou aqui para compartilhar a minha jornada e trazer os meus pontos de vista, que eu acredito que vocês já devam cuidar isso no dia a dia de vocês, mas para falar que, sim, se você cuidar alguns detalhes, você vai acelerar, às vezes, a tua jornada de crescimento e vai consolidar também que o teu caminho que você está trilhando está certo. Então, eu preparei de uma forma onde eu vou contar um pouco da minha jornada, desde a época por que eu entrei na engenharia e até os dias atuais ali. Vou falar um pouquinho dos desafios, das dificuldades que eu tive nesse tempo aí. Então, estamos falando aí de uma jornada aí quando eu entrei na engenharia no ano de 2001, certo? E o título da minha apresentação, eu coloquei uma jornada de transformação, porque realmente foi uma transformação ao longo da minha vida, certo? Hoje, para eu estar falando com vocês aqui, eu tive que trabalhar muitíssimo a minha pessoa para mim conseguir ter tranquilidade, coragem, conseguir ter clareza na comunicação, na mensagem que eu vou passar para quem está me dando atenção. Então, vamos lá.
Quem que sou eu? Eu sou o Fábio Brustolin, sou engenheiro mecânico, eu sou casado com a Jana, sou pai da Sara do Pietro, e hoje eu sou fundador e sou diretor da Alta Inovadores. E tudo começou lá em 2000, quando eu estava, 99, 2000, quando eu estava terminando o segundo grau, certo? E daí eu fui querer me formar, querer me aventurar como engenheiro mecânico. Então, eu formei em 2007, junto com o meu colega aí, o Fábio. Aí, então, depois eu fiz um MBA em gerenciamento de projeto, na FGV. Em 2014, eu fiz uma MP em estrutura de autoqualificações, certo? E um dos grandes destaques dessa minha jornada de transformação é esse meu anseio por conhecer coisas novas, desenvolver novas habilidades, conhecer sobre outros setores, né? Então, eu sou um pesquisador autônomo de tendências, inovação no setor que eu atuo e também na parte de gestão e comportamento. Sou feliz de ter nascido nessa era onde a gente, na infância, nós tivemos os primeiros contatos com o telefone fixo dentro de casa e também, na época que eu entrei na faculdade, eu comecei a ter acesso à internet. Então, hoje, desde que eu comecei a empreender, eu tive o acesso à internet, ao YouTube, que me permitiu a viajar para locais, conhecer coisas novas que eu não podia fazer, que eu teria que estar viajando. Se fosse em outras épocas, né? Teria que viajar ou alguém trazer um vídeo, alguma coisa para você enxergar, né? Aqui tem meu contato, onde vocês me encontram, Fábio Brustolin, vocês vão encontrar no Instagram, no LinkedIn, certo? Tem meu WhatsApp aqui também, se alguém quiser conversar comigo também na sequência. Tem meu contato aí, eu sou muito tranquilo para conversar. Às vezes tem dias que eu demoro um pouquinho mais para responder, dependendo se eu estou viajando ou não, né? E no LinkedIn tem 2 perfis, né? Vai ter um lá que é um gurizinho que congelou no tempo, né, Fábio Gordo? E o outro que é o atual aqui, que vai envelhecendo, né? Então, usei a inteligência artificial para fazer uma renderização minha. Isso é um reflexo que eu sou muito adepto a coisas novas, inovações. Eu falo muito que quem gosta da inovação é quem tem muita humildade de saber que pode melhorar, que não é bom o suficiente a ponto que não possa aprender algo novo, né? Então, pessoas inovadoras, normalmente, elas têm um perfil de humildade. Eu gostaria de convidar 3 pessoas para se apresentar voluntariamente, né? Primeiramente, e depois eu vou escolher a dedo aqui. Seu nome, qual a sua motivação de estar aqui, de ser engenheiro, e qual é o seu sonho de futuro aí? O que você sonha na vida aí? Um minutinho aí. Eu gostaria de convidar algumas pessoas a estar compartilhando com a gente aí. Alguém se prontifica aí de falar um pouquinho sobre você, sobre si? Eu vou. Se ninguém for, eu vou. Tá bom. Bom, boa noite. Eu sou Paola, então. Eu sou engenheira mecânica. E, cara, eu acho que uma das coisas que me motiva até aqui é exatamente o que tu comentou, né? Não só o Fábio, como com certeza inúmeras outras pessoas que têm a capacidade de passar conhecimento para a gente. Então, é como se a gente conseguisse pegar um atalho, tendo essa disposição de estar aqui, né? Porque, como a gente fala, até a gente comentou semana passada que às vezes a gente espera ter um retorno para depois poder investir, né? Sendo que normalmente é o contrário, né? A gente precisa investir, seja em conhecimento, ou seja o que for, para a gente ter um retorno sobre isso, né? E é que nem a gente sempre fala, muita gente sempre me pergunta, mas vale a pena fazer um curso online? E, né, eu sempre respondo, depende do teu objetivo e depende do quanto tu está disposto, se tu quiser ou não aprender, né? Porque se tu não quiser aprender, tu não vai aprender nem no presencial, ou não tiver à disposição. Então, acho que uma das maiores coisas é isso, é a gente estar aqui podendo compartilhar a experiência com inúmeras outras pessoas. Uma galera, provavelmente, acho que a grande maioria é engenheiro mecânico, mas cada um atua numa área, ou se for na mesma área, atua em segmentos diferentes dentro do mesmo ramo. Então, é muito bom e enriquecedor o conhecimento que todo mundo transmite. Excelente. E o teu sonho, Paula? Eu quero, eu quero muito trabalhar na questão na área de engenharia. Aplicada, eu acho que a
hoje, atualmente, em algumas áreas em específico, mas que junto a isso eu também possa, de alguma forma, algum dia, poder transmitir para algumas pessoas o que para mim hoje é difícil e eu não tenho tanto domínio. Então, acho que esse é um dos objetivos, eu poder ajudar alguém, como alguém me ajudou nesse momento enquanto eu tive dificuldade de começar. Muito bom. Obrigado, Paula. O Cris aí levantou a mão. Cris, pode falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Me escutam bem? Sim. Sim. O meu nome é Cristiano Krebs, né? Eu tenho formação também em engenharia mecânica, me formei no UPF em 2013. Então, quando comecei lá em 2007, quando os mestres aí já estavam surfando a crista da onda, eu estava apenas iniciando, né, a trajetória. Sim. Mas é bem dinâmico isso, né? Porque a gente pensa, né, que a parte da física, da engenharia, né, isso vem já de muitos anos, né, que o pessoal desenvolve as equações matemáticas, enfim, lá, e sempre tem aplicação, sempre tem coisa nova para aprender. Então, a motivação é essa, né? É sempre aprender. Depois que me formei, me especializei mais na parte térmica, na parte de trocador de calor, na parte de combustão, nesse sentido, e essa parte de estruturas, de equipamentos, de resistência, essa parte ficou vamos dizer assim, guardado lá dentro, mas não consegui acessar mais, né, porque passa o tempo e tu não consegue lembrar, né. E aí, quando o Fábio trouxe esse projeto, né, do Zero Mesh, né, assim, não, tá aí a oportunidade de retomar aquele conhecimento e revisar todos os projetos que a gente trabalhou, que a gente faz, né, para dar confiabilidade, né, dar esse respaldo para os nossos clientes, vamos dizer assim, né, seria mais ou menos nessa linha de motivação. E meu sonho eu particularmente já realizei, né? Então, que era, né? Ter minha família, ter uma pequenininha agora, né? Então, eu já tô realizado, né? Tanto pessoalmente como profissionalmente, né? Tinha uma empresa também, acabei negociando com meu sócio, né? Comprou a minha parte, então agora traçar novos objetivos, né? Então, para conseguir, até para manter essa motivação de tu correr atrás, né? De se atualizar, de tu fazer e buscar conhecimento, né? Buscar nesse sentido. Né? Ótimo, muito obrigado pela contribuição. Eu espero que ao final dessa apresentação aí eu possa inspirar você encontrar novos caminhos aí. Alguém mais? Tudo certo? Fabião, quer tu compartilhar a tua? Todo mundo já me conhece aqui, né? Meu sonho é também que a engenharia divergente continue trazendo crescimento para todos nós aqui da comunidade e continuar conectando com pessoas top aí. Cada vez a gente vai, o online é uma coisa legal que consegue conectar com pessoas que nem tu disse no início, né? Com que tu não teriam contato se não fosse pelo online. Então, isso é uma coisa que também é realização para mim em 2025, foi conseguir botar esse projeto nos eixos, que faz tempo que tinha esse sonho, e o objetivo é que ele cresça, trazendo mais, ajudando outras pessoas, conectando pessoas, gerando negócios e que toda a comunidade aqui cresça. Esse é o meu grande sonho aqui e o objetivo que trabalhamos dia e noite para isso. Excelente. Muito obrigado por compartilhar. Parabéns aí. E com certeza é sucesso, Sérgio, porque é muito nobre a parte de compartilhar. Então, vamos lá. Falamos um pouco sobre nós, agora eu queria contar a vocês o início, o engenheiro, como é que começou isso tudo, tá? Eu sou da estação aqui do Rio Grande do Sul, dei um giro no mundo, voltei para a estação, e um dia a nossa escola, segundo grau, nos levou para fazer uma missão, conhecer a UPF, conhecer o curso de engenharia mecânica, certo? E aí, o que aconteceu lá? Qual foi a motivação de eu escolher a engenharia mecânica? Porque eu, na infância, eu queria ser médico.
E aí, no meio do caminho, aí cruzou uma paixão que eu acredito que a maioria do Brasil tem, que foi esse carrinho aqui, ó. Eu cheguei lá e vi o projeto Minibage, e eu vi os engenheiros lá trabalhando em Minibage, e eu disse, cara, eu quero trabalhar com carro, eu quero trabalhar com isso. E aí eu disse, tá decidido que eu vou trabalhar. E aí começou a jornada, né? Então, foram 6 anos e meio ali na universidade, onde eu trabalhei com estágios, viagens técnicas, treinamentos, reprovei em disciplinas. As disciplinas que eu reprovei foram as disciplinas que eu tive as minhas melhores atribuições, as minhas valências no mundo profissional foram as disciplinas que eu reprovei. E então, depois de muito tempo, eu fui entender por que eu reprovei, porque eu tinha que fazer ela muito bem, porque ela ia ser um alicerce para essa minha jornada aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Então, janeiro de 2008, né, Fabião? Olha de nós, ali ó, o Fábio aqui, ó, carecão, de óculos, e eu aqui no lado, cabeludo, ó. Essa foto aí foi muito especial, foi um dia muito especial, uma realização muito grande para nós, né? A gente conseguiu fazer uma formatura em festa e tudo mais, né? Traje, então foi muito legal, foi muito especial. Aí, quando eu me formei, eu já estava trabalhando, eu estava fazendo estágio na Comil, certo? E nessa minha jornada de 2001 a 2008, 2007, né, que a gente terminou o curso de engenharia mecânica, desde o primeiro semestre, eu já entrei como estagiário no laboratório de metrologia física. Eu fui fazer estágio no núcleo de mecânica. Trabalhei 3 anos no núcleo de mecânica lá, aprendi a soldar, aprendi a operar torno. Aí, quando eu tive a oportunidade de começar a ter os contatos com o projeto, com o AutoCAD, eu ia lá, fazia o projeto, ia lá para a fábrica e produzia. Então, eu comecei a ter uma experiência um pouco mais ampla, né? E dentro da universidade. Essa foto aqui foi lá na engenharia da Comil, onde eu trabalhei na engenharia de produto. De 2006 a 2008, eu trabalhei com o projeto de micro-ônibus em Erechim. Depois eu fui para Cascavel, trabalhei de 2009 a 2011 em Cascavel. E lá na Mascarello, eu fiz um paralelo que em 2011 eu fui dono de um bar junto com um amigo aí. Então, eu trabalhava de dia na engenharia e de noite eu ia no bar, não tinha telão, passava jogo, vendia lanche, tinha mesa de sinuca, né? E aí, 2011, eu fiz uma transição para Caxias do Sul e fiquei 2011 e 2012 em Caxias do Sul na Neobus, certo? Essas empresas que eu trilhei aí ao longo desses 6 anos são empresas que de porte de mais de 1.000 colaboradores, né? Então, isso me ajudou muito a ter um olhar de uma empresa grande, visão, organização, disciplina, entender como é que é a empresa, onde você é uma engrenagem em todo o processo, certo? E aí, então, março de 2012, veio a grande decisão, né? Que foi muito especial para mim. Eu estava tendo um bom momento em Caxias do Sul, e aí retornar para a estação, onde antigamente o nome era Mater Mac, e o proprietário era o meu irmão, Marcelo Ruscolini. Eu tenho poucas fotos com ele, então essa aqui é uma foto mais antiga de uma época de uma festa, de um casamento de uma prima minha, porque na época que a gente trabalhou junto, em 2012 a 2014, nós não tinha o hábito de tirar muita foto, né? Então, hoje, o pessoal brinca que eu sou tirador de foto com as pessoas, porque eu tive uma época ali que eu tive poucas fotos junto com o meu irmão. E aí, então, né, 2014, 2012, eu vim para a estação para a Matermac, nós tínhamos uma empresa de manutenção industrial, nós fazia reforma de máquina para reciclagem de plástico, nós fazia forma para pré-moldado, e a gente estava começando a prestar algum serviço mais especial. E abril de 2014 foi um mês muito marcante na minha vida, porque na quinta-feira de Aleluia de 2014, eu tive a infelicidade de perder meu irmão. Meu irmão tinha 33 anos de idade, a gente vivia junto, ele trabalhava junto, a gente passava quase 24 horas por dia junto, né? Então, foi muito marcante, e nesse dia especial,
também eu tive, fechou-se uma porta, mas abriu outra, né? Eu já vou contar na sequência. Então, em 2014, naquela mesma quinta-feira, de tarde, um cliente veio me confirmar que ele tinha aprovado o orçamento do primeiro elevador que a gente iria produzir. Então, de tarde, eu tive a confirmação que eu iria produzir, esse aqui foi o elevador que foi entregue, e de noite, de tardezinho, eu tive a experiência, a infelicidade de perder o meu irmão. Para vocês terem uma ideia, o meu irmão ele era o meu mestre, ele era o meu líder. Ele que era o cara que organizava as coisas, fazia acontecer. E então ele me mentorou durante 2 anos, né? Então ele parecia que ele sabia que a jornada dele ia terminar, porque a forma que ele se dedicava a me ajudar, a eu trilhar, a adquirir experiência, né? A empreender ter meu negócio. Então, esse foi um momento onde foi transformado uma demanda em uma oportunidade de negócio. Porque quando o cliente chegou e disse para mim assim, olha, eu preciso de um elevador residencial, a casa está pronta, o espaço está aqui, aí eu olhei e disse, caramba, esse é um mercado interessante, tem muita casa construída e pode se tornar alguma coisa no futuro. Então, nasce um novo negócio. O elevador, ele era minha hora extra. Eu tinha que tocar o negócio, tinha que fazer... Se viesse com uma moto com escapamento furado, a gente soldava, a gente fazia acontecer. E estrutura metálica, equipamento de reciclagem de plástico, galpão, eu fiz uma especialização aí, né? E aí, então, comecei a fazer galpão também. E aí, no 2014, eu estava desenvolvendo uma marca nova. Então, eu desenvolvi a MF Brustolin, que é Marcelo e Fábio Brustolin, máquinas e equipamentos, né? Então, o meu irmão não teve a possibilidade de ver essa logo sendo desenvolvida. Eu mesmo peguei, trabalhei a marca, desenvolvi, fui me metendo aí, consegui chegar nessa marca aí, certo? E aí, então, 2017 foi também um outro marco na minha vida, porque foi desenvolvido o primeiro elevador não lift. Esse elevador do canto aqui. Vocês devem estar vendo agora, o pessoal está compartilhando no Instagram aí um elevador home lift, que é um americano, que ele tem um formato muito parecido com esse, que é um elevador que quando ele não está no andar, o espaço fica livre. Lá em 2017, eu falei para vocês que eu visito muito o YouTube, eu descobri uma empresa no Reino Unido que eles tinham um elevador muito similar com esse. Aí eu disse, poxa, que interessante. Aí eu comecei a brasileirar ele e tornar ele viável economicamente no Brasil. E aí nasce o primeiro nanolift. O termo nano, ele remete ao pequeno, né? Um número muito grande, na menos um vai ficar muito pequeno. Então, o intuito dele é realmente um equipamento muito compacto. Certo? Então, isso foi um ato de inovação aí da empresa. Em 2018, houve o lançamento da marca nova. Então, de 2014 até 2018, foi muito trabalho, o elevador começou a crescer, eu comecei a investir, desenvolver fornecedor, começar a estudar o mercado, e aí em 2018 nasce a Atom Elevadores. O Atom, em latim, significa elevador. Então, eu quis buscar alguma palavra que fosse relacionada à origem, né? Nós somos de origem latina, né? Então, o português é uma transformação do latim, um derivado do latim. Então, ficou muito legal aí, foi contratado uma empresa para fazer essa arte aqui. E aqui, então, começou uma jornada de evolução e aí eu comecei a ter certeza que o mercado do elevador era o negócio, que era o que ia me levar para um futuro que eu desejava, que eu sonhava. Se vocês me perguntar, Fábio, você enxergava o que você imaginava você chegar onde você chegou, eu digo que eu não imaginava. Eu tive que, com o passar do tempo, aí, nos últimos anos, eu comecei a entender o potencial, o poder que a gente tinha de crescimento aí, de abrangência, certo? Então, daí nasce o home lift.
Então, aqui são algumas entregas que a gente fez, que a gente faz, tá? Então, nós temos toda desde a concepção, hoje a gente consegue gerenciar desde da parte civil, a parte cultural, entregar o elevador chave na mão, o cliente não precisa se preocupar com a questão da gestão da obra, certo? Aí, esse aqui, o NanoLift, nasceu em 2017, em 2018 eu fiz uma atualização, que daí ele ficou o elevador redondo, daí eu tirei aquele termo lá dele ficar aberto, só a cabine, e aí começamos a fazer o enclausuramento. Então, esse é um projeto 100% desenvolvido na Apple, é um orgulho. Eu chamo ele de elevador conceito, porque é um elevador que os clientes desejam muito ter em casa, mesmo que ele não atenda acessibilidade, né? Então, ele é muito especial, é muito charmoso. E aí, pessoal, eu quero trazer para você que em 2020, eu fiz uma derivação do NanoLift, né? E aí, então, eu direcionei o Nano Aurum, que é o redondo, e aí eu criei o Nano Argentum, tá? O Argentum é do argentino, do prateado, Argentum é prateado no latim, tá? E que remete ao inox. E aí que foi o grande diferencial. Esse elevador foi o primeiro Nano Argentum que foi entregue. Então, se você olhar para ele, você vai ter assim, poxa, é um elevador normal, convencional. Mas esse elevador aqui, eu chamo ele de abre-portas, porque foi um elevador que abriu a porta na casa da concorrência. Hoje a gente tem elevador que está lá no Brasil inteiro, na Bahia, no Ceará, no Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, justamente pela versatilidade que ele tem e a capacidade de instalar em um espaço assim que a maioria dos fabricantes não consegue instalar. Então, quando o cliente nos acha, ele agradece a gente por ter nos encontrado, porque senão ele não ia ter acessibilidade e mobilidade na casa dele. E aqui são algumas fotos de elevador. Esse aqui, por exemplo, é em duplex. Esses dois dos extremos é um elevador que foi instalado no espaço de 1 por 1. Esse do meio, um rebaixo de 10 centímetros no piso, a gente conseguiu entregar o elevador com acessibilidade para o cliente, que é cadeirante, certo? Aqui outro tipo de solução que a gente entregou dentro de uma casa com estrutura metálica. E aí, pessoal, a gente conseguiu ir para o Brasil inteiro. Então, aqui um pouco da onde a gente consegue atuar, certo? Então, para nós é uma honra, uma responsabilidade ter que estar presente em todos, levando acessibilidade, levando segurança, conforto para as pessoas, certo? Então, não é simplesmente o ato do movimento, mas sim você entregar para a pessoa liberdade, independência, né? Unidade familiar, porque você pode receber as pessoas que não têm condições de dificuldade de subir uma escadaria e ir para um outro andar sozinha, né? Pode comentar aí, Fábio. Posso te interromper um pouquinho? Sim. Hoje vocês estão focados mais elevadores, é isso aí, essa linha final que tu mostrou aí. Isso aí, 2020 eu já tinha um volume de venda de elevador que era o suficiente para subsidiar custear todo o negócio, toda a operação. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar com elevador. Hoje, para você ter uma ideia, eu mostrei só o NanoLift, o Nano Argentum e o Nano Aurum, mas a gente faz elevador de prédio, a gente faz elevador de maca, de leito, de carga. Para você ter uma ideia, a gente tem elevador social, instalado no Biotério, no Butantã, em São Paulo. A gente tem elevador de carga de 1 tonelada lá em São Paulo também. A gente vai instalar agora, mês que vem, em janeiro, a gente vai instalar na VEG, em Betim, um elevador de 2 toneladas, 4 andar. A gente tem elevador de carga de 3 toneladas, 4 andar para a indústria. Então, tendo movimentação vertical e engenharia, a gente está atuando, certo? Sim. E ali eu notei que tu estava indo por um caminho e daí deu uma guinada, né? O que deu essa... O que tu conseguiu enxergar assim que foi a virada de chave? Não, é por aqui que eu vou meter bala, porque é aqui que tu falou ali, né? Que eu acho que aqui tem uma janela, né? Porque eu acho que isso que diferencia muito o cara que é um pouco para trazer essa experiência para nós aqui, tentando pegar uma visão que tu falou ali. Tipo, todo mundo pode estar vendo a mesma coisa, mas tem gente que não enxerga direito, né?
o empreendedor, ele está enxergando umas coisas um pouquinho além, né? O que tu te fez, assim, enxergar e dar essa virada de chave, sabe? Que realmente tu falou, não, vou acelerar para esse lado, porque tu testou várias coisas, né? Tu teve que testar, não caiu como mágica, assim, né? Exatamente. Ao longo desses anos, eu fiz uma especialização em steel frame. Eu tentei montar uma operação com casa, construção a seco, né? E aí, por que eu não segui? Porque eu senti que o time não era esse. O time da construção a seco é agora. Talvez 4 anos atrás, se eu não tivesse tido acertado o elevador, talvez eu teria ido para o mundo da construção civil, que é a construção a seco. Eu fiz especialização em estrutura de aço para edificações. Eu tinha a habilidade, a competência técnica e atribuição legal para construir edificações de aço, prédios de aço, certo? Tipo os prédios que é construído nos Estados Unidos, né? Mas o que aconteceu, Fábio? Aconteceu que o projeto do elevador acelerou. Quando eu vendi o primeiro elevador social, eu decidi criar a marca, eu tentei registrar a MF Brustolino e foi indeferida. Daí eu disse, eu preciso criar um nome para o elevador, porque o elevador, quando eu criei o Nanolift, eu senti que, eu não sei, Fábio, eu senti que seria diferente, certo? E o engenheiro de produto, ele, por natureza, ele é um inventor, ele é um criador. Então, o que o inventor, o criador vê? Ele enxerga oportunidade nas dificuldades. Se você me disser assim, Fábio, tem um copo pela metade aqui com água, o que eu enxergo? Eu não enxergo o copo nem meio vazio, nem meio cheio. Eu enxergo como que eu encho o copo. Então, onde eu olho, o meu olho já está treinado para enxergar oportunidade. Então, hoje eu consigo ver muitas oportunidades além do elevador, certo? Então, o engenheiro, ele tem que começar a olhar assim, onde tem uma dificuldade, onde tem uma pessoa sofrendo, onde tem um gargalo, que a coisa não flui, ali tem uma oportunidade, certo? Então, onde tem uma deficiência, onde tem uma dificuldade, onde tem uma fila, tem uma oportunidade. Então, esse ato de olhar fez com que eu conseguisse trilhar, mas sim porque o elevador acelerou, certo? Perfeito, obrigado aí. Pode tocar a ficha. Pessoal, se alguém quiser, tendo algum comentário, pode ir perguntando. Então, pessoal, seguindo, então, eu coloquei aqui a palavra ousadia, que não sei se escrevi certo aí, não fiz a correção aí, tá? Mas, enfim, por que a ousadia, tá? Eu vou contar a história do bar, lá de Cascavel, Garagem Bar. Mas o que fez eu, trabalhando em engenharia, querer fazer um bar? Eu não tinha contatos lá em Cascavel para mim vender projetos, para mim fazer um bico extra aí, né? Que muita gente acaba fazendo para fazer um complemento, para dar uma alavancada na questão financeira, porque, cara, quando a gente sai da faculdade aí, a gente sai com os bolsos cheios de ar, né? E cheio de vontade de querer crescer, de começar a ter um padrão de vida melhor. E aí eu me ousei a ter um bar, e durante 9 meses aí com o meu sócio eu tive esse bar e não deu certo, faliu o bar. A sociedade não brilhou, eu não tive capacidade, não tive competência, quebrou o bar. Decidi conseguir vender o bar e esse movimento do bar também fez com que eu perdesse um pouco o foco dentro da Mascarelli, certo? Combinado com uma série de fatores, troca de supervisor, troca de direção, o cara não me conhecia, eu sempre fui uma pessoa ousada e crítico, verdadeiro, então, às vezes, você entra em conflito com as pessoas porque você fala a verdade, às vezes você tinha que fazer um jogo de cintura, ajustar a palavra, falar a verdade de uma forma mais sutil, e eu não tinha esse problema aí com a parte da comunicação, certo? Aí, o outro caso que eu trago foi na sequência, quando eu fui para a Neobus. Então, eu botei aqui sistema de retirada do step e micro-ônibus. O que acontecia? O step do micro-ônibus é aquela roda 22 polegadas e meia, pesa lá, sei lá, 120 kg, e o pessoal tinha uma estrutura de tubo 50 por 50,
uma espessura lá de, sei lá, quase 5 milímetros. Pesava, acho que quase 100 quilos a estrutura, que era um guinchinho, e eles usavam um macaco hidráulico de mais ou menos umas 2 toneladas. E eu disse, cara, mas para que tudo isso para tirar um step de 120 quilos? Aí eu pensei, vou bolar um negócio melhor aqui. Fiz um levantamento de custo, custava R$880, isso em 2011, tá? E aí eu peguei utilizei o conceito de uma varinha de pesca, utilizei tubo redondo, né? Botei uma rodana na ponta, peguei um cabo de aço e na época eu entrei em contato com o pessoal da Robustec, ali de Vila Maria, e ele tem aquelas catracas para erguer as cortinas de aviário. E eu disse, eu preciso de uma dessas aí. Mandou para cá, fiz o experimento lá, organizei, eu consegui reduzir o custo em R$750, né, nesse guincho. E aí, como era ele era utilizado nos micro-ônibus do caminho da escola. Aí, quando veio o pessoal da Ineto para homologar, os caras gostaram muito do projeto, homologaram o carro com esse guincho. E aí, o que aconteceu ali? Naquele momento, nós tínhamos um pedido de 450 carros. Então, se eu pegar 450 vezes, vamos botar R$750, eu consegui, nesse primeiro pedido, fazer um trabalho de otimização de custo de quase R$340 mil, certo? Lembra que eu te falei eu falei anteriormente que eu enxergo as oportunidades? Aí eu tava começando a, de certa forma, empreender dentro da empresa onde eu estava trabalhando. Eu sem perceber, eu já estava preparando uma cultura que ia fazer toda a diferença agora, quando eu vim para a estação para empreender com o meu negócio aqui, certo? Então, quando eu saí da Mascarello, desculpa, da Neobus, nós tínhamos já 1.500 carros de pedido. Então, se eu pegar os 750 vezes os 1.500, eu já vou dizer aqui, ó, eu saí da Neobus com um trabalho de redução de custo de 1.100.000. E eles estão coletando esse lucro aí até hoje, certo? Aí, por que eu quis contar essa história aqui? Porque, na época, eu não tive coragem de vender o meu peixe, de fazer uma apresentação e mostrar para as pessoas assim, olha, pessoal, eu fiz esse trabalho aqui, eu sou uma pessoa que eu estou vestindo a camisa, que eu estou empreendendo dentro do negócio, eu posso ajudar vocês a galgar melhores economias, melhores projetos, né? Então, eu não tive coragem e não tive a cultura de vender as minhas habilidades, certo? E daí, com essa mesma ousadia e coragem, em 2017, eu desenvolvi o Nanolift, certo? Então, eu fui treinando as minhas habilidades ao longo da minha vida. Eu não sem perceber, talvez, sem ter uma segunda intenção, eu fui explorando o máximo de mim, eu fui entregando o meu melhor. E aí, quando chegou a oportunidade de eu ousar dentro do meu negócio, eu já tinha mais coragem, eu já tinha mais robustez, eu já tinha mais autoconfiança, né? Então, eu quis separar essas situações aqui para enfatizar a importância da ousadia, tá? Aí eu venho no pilar da comunicação, pessoal. Por que eu vou trazer a questão da comunicação, certo? Nos meus primeiros anos como empresário, sem meu irmão, que foi em 2014, eu tive uma grande dificuldade, porque eu sempre fui muito introvertido, eu fui muito técnico, eu era muito técnico. E eu acredito que muitos de vocês aqui são muito técnicos ao ponto de ter dificuldade de dar um bom dia no ambiente onde você chega. Para você ter uma ideia, eu tinha 3 funcionários na época, e eu chegar de manhã cedo na empresa e dar bom dia para as pessoas, me dava um nó na garganta. E aí eu disse, cara, mas não é isso que eu quero para minha vida, eu tenho que resolver essas questões. E aí tu pensa, dá um feedback para o colaborador. Pensa, como é que eu ia vender? Se eu tinha dificuldade de falar, como é que eu ia chegar lá e dizer assim para o cara, não, eu vou te vender. Antes eu tinha meu irmão ele tinha uma boa habilidade para comunicação, ele já tinha uma reputação para vender.
cara, eu tinha que provar que não era só o meu irmão, que eu também tinha uma diferença. E aí eu tive que começar a trabalhar a questão da comunicação, certo? E aí, por último, eu botei aqui a comunicação nos projetos. Pessoal, se vocês olhar, você pega e faz um projeto técnico dentro das normas, onde ele te fala as cotas primordiais, onde ele te fala a quantidade de vista que você tem que ter no mínimo 3 vistas, você tem que ter um corte, você tem que ter uma isométrica, você tem que ter o tamanho da letra. Mas só o projeto conforme a norma não é o suficiente. Para você garantir a excelência e o sucesso na comunicação, você tem que ter a quantidade de informação ao ponto de quem vai receber esse projeto, ele tenha a informação necessária para ele realizar com êxito. Ou seja, não ter retrabalho, não ter erros e não ter dúvida a ponto dele ter que chegar e entrar em contato com a engenharia. Ó, estou com dúvida aqui, falta uma informação aqui. Então, a comunicação vai além do que é o óbvio, do que um texto bem escrito, e sim você entender quem que vai receber a informação. Então, ao longo desses anos, cara, eu tive que retrabalho, eu tive que refazer projeto, eu tive que refazer elevador, eu tive que fazer até o que eu não tinha que fazer, porque a comunicação não estava clara, não tinha um contrato bem feito, não tinha um descritivo técnico bem elaborado a ponto que o cliente tivesse clareza do que ele estava entregando. Ou seja, a gente usa o termo lúdico. Quanto mais lúdico for o nosso projeto, hoje eu faço um projeto, eu abro a tela do tablet, eu gravo um vídeo, eu vou rabiscando, eu vou narrando qual é o entendimento do meu projeto, eu pego foto do local e rabisco em cima da foto para me trazer mais abrangência na comunicação, seja para os clientes externos, certo? Seja para com o meu time de engenharia, seja para o time comercial, seja para a gestão. A gente tem que ousar a melhorar a comunicação, trazer um vídeo junto com a imagem, junto com o desenho técnico, para que a gente possa vender melhor a nossa informação, o nosso projeto, certo? Então, esse foi um dos grandes destaques de eu conseguir construir uma evolução e crescer exponencialmente a produção sem que o caos cresça de uma forma exponencial. O caos, para você ter uma ideia, a quantidade de problemas que eu tenho hoje de projeto, de retrabalho em obra, ele é pouquíssimo maior do que quando eu tinha lá em 2018, que eu entregava um elevador a cada 2 meses. Esse ano aqui a gente vai ficar numa média aí de um elevador a cada 2 dias, certo? Mês passado, aí, em outubro, o time entregou 20 elevadores, ou seja, um elevador por dia. E a quantidade de problemas que a gente teve que gerenciar, comunicar, lidar, é ligeiramente maior do que eu tinha lá em 2018. Então, isso graças a evolução na parte da comunicação, treinar as pessoas, alinhar os termos técnicos, certo? Reuniões com a equipe. Outro ponto muito importante, disciplina. A gente fala que, às vezes, a gente tem muita gente tem como é que eu vou dizer assim, a mentalidade assim, mas eu sou disciplinado, mas não sei o quê. Mas daí, se tu começa a analisar, para você, não tem como a gente ser um bom profissional, razoavelmente um profissional bom, que tem uma vida razoavelmente tranquila, sem ter um mínimo de disciplina. Então, porque o que eu tenho da questão da disciplina? Eu tive que sair da segurança financeira que eu tive lá até 2012, chegava no final do mês, meu salário, e eu estava tendo um bom salário naquela época. Então, eu decidi largar esse salário para vir para a estação, para não ter certeza do que eu ia ganhar. Então, ao longo dos próximos 8 anos, então, de 2012 até 2020,
foi muita incerteza. Como é que funcionava o meu salário? Chegava no final do mês, no início do mês, eu pagava o salário dos funcionários, pagava os boletos, pagava os fornecedores. Se sobrasse R$1.000, eu vivia com R$1.000. Se sobrasse 1.500, beleza, pegava 1.500. Se sobrasse 10 mil, eu pegava o mínimo possível, eu tentava pegar os 1.500, 2.000, porque eu tinha que guardar, porque talvez no mês que vem, de repente, eu não sabia se eu ia ter o trabalho ou se eu ia demorar mais ou menos, porque eu não tinha padrão. Eu pegava serviço, era reforma, era um que outro produto novo, então eu não tinha conhecimento da minha capacidade e velocidade de produção. Todo projeto era projeto novo, não tinha repetitividade. Então, eu tinha um anseio por encontrar alguma coisa que eu pudesse trabalhar, padronizar, que eu tivesse que utilizar processo, que eu pudesse, sabe, evoluir. Então, ao longo desses 8 anos, foi muita luta, muita batalha, muita incerteza, até que 2020, quando eu decidi trabalhar só com elevador, então eu já comecei a ter um pouco de padrão, e também eu já estava cansado de empreender sozinho, então eu convidei um amigo meu de infância a empreender comigo, ele topou, eu vendi uma parte da empresa para ele, e aí eu comecei a compartilhar um pouco das responsabilidades, certo? E aí o que aconteceu nesse tempo? Aí eu já vinha me disciplinando para trabalhar, para viver com um valor mínimo possível, certo? E então, quando ele veio para a empresa, eu tinha que... Bom, agora eu tenho que definir um salário. Então, eu defini um salário. Na época, até hoje, até esse ano aí, o que eu entrego na empresa, se fosse monetizar, se eu fosse fazer o que eu faço aqui na Ato, em outro lugar, eu ganharia talvez umas 4 vezes mais que eu ganhei aqui. Ah, Fábio, mas o que é isso aí? Como eu não tinha reservas financeiras fora, o meu aporte de capital era o meu recurso humano. Então, ao longo desses, vamos dizer assim, desses 11 anos, desde que eu empreendi sozinho, até então, eu sempre tive que aportar recurso humano para subsidiar o crescimento da empresa. Agora, para o ano que vem, a gente vai fazer uma revisão salarial e eu acredito que eu vou fazer um salário um pouco melhor, um pouco mais compatível com o que eu entrego na empresa. Certo? E aí, pessoal, ao longo desse tempo, eu não tinha muita escolha. Todo trabalho era bem-vindo. A gente reformava caçambinha de trator, eu reformava braço de equipamento de aplicar veneno. Cara, ia na refagem de plástico lá, fedendo podre naqueles plásticos lá, passava 2, 3, 4 dias lá, no meio daquela caatinga lá, remendando o equipamento, porque o cliente não tinha dinheiro para comprar um equipamento novo. E aí, cara, isso exigiu muita disciplina, muito foco, muita certeza que isso era temporário, que a chave ia virar. Então, esse incômodo com a situação atual foi muito maior que os meus medos, que as acomodações, e fez com que eu decidisse fazer as escolhas que eu fiz, de ousar, de arriscar, de tentar desenvolver um negócio novo, de estar com os olhos arregalados, olhando uma oportunidade, alguma coisa para agarrar, abraçar. Isso tudo foi porque eu tive disciplina, certo? Porque senão, teria desistido. E aí, a disciplina, só com disciplina, ela não se sustenta. Tinha um propósito. Eu tinha um sentimento dentro de mim que o caminho estava certo. O elevador, cada dia que passava, o elevador ficava mais grande. Eu começava a enxergar que eu podia fazer diferente, que eu podia fazer o mesmo do meu jeito, certo? Mas para mim conseguir continuar, né, nessa jornada, ter certeza do meu propósito, eu tive que desenvolver muito meu autoconhecimento, eu tive que olhar para dentro de mim e dizer assim, o que eu preciso evoluir? Como é que eu vou expandir? Eu comecei a desenvolver time de engenharia, administrativo. Por muitos anos, o meu administrativo era muito maior que a fábrica. Os caras, meus amigos, as pessoas que vinham lá na empresa, diziam, esse cara é louco. Ele tem mais gente dentro do escritório do que lá na fábrica. Mas eles não sabiam o que você passava.
Eu tinha 3 na fábrica e 5 dentro do administrativo. Se eu botasse 5 na fábrica, eu não dava conta de alimentar eles com informação. Aí eles trabalhavam e ficavam parados esperando. Então, eu fui investindo, fui me desenvolvendo, fui buscando o mercado, fui melhorando a minha habilidade de comunicação, a minha habilidade de venda, fui responsabilidade, e aí fui realizando, né? A gente só verbo, só palavra não se sustenta, tem que ter entrega. E aí eu ia lá, vendia, ia lá, sentava no computador, ajudava a projetar, ia lá na fábrica, ajudava a produzir, ia lá, liderava a montagem, ia lá no cliente, montava o elevador, depois que o elevador estava montado, quando tinha problema, eu ia lá resolver. Então, por muitos anos, eu estava em todas as áreas. Eu tive a honra, a oportunidade de trilhar todas as áreas da empresa. E não quebrar, né, meu povo? Não, consegui não quebrar, certo? Então, isso foi muito importante. Ter certeza que estava no caminho certo, buscar o autoconhecimento, me desenvolver cada vez mais. Aí, nesse autoconhecimento, começar a entender de comportamento humano. Porque, cara, pensa um cara técnico ser líder. Cara, eu perdi muita gente boa, porque eu não sabia lidar. Eu não sabia liderar o cara, que eu não sabia acolher ele quando ele estava com um problema pessoal, familiar, financeiro, certo? Então, eu perdi muita gente boa. Aí eu entro na parte de comportamento. Isso aqui é o grande diferencial. Por que eu estou onde eu estou? Porque o meu nível de doação, o meu nível de entrega que eu tenho quando eu estou num ambiente, quando eu estou num cliente, quando eu estou dentro da fábrica, quando eu estou aqui no escritório, quando eu estou na engenharia, é algo fora da curva. Assim, eu me dou assim, num nível absurdo, sabe? E aí a gente fala de posicionamento. Por que eu trouxe a palavra posicionamento? Porque tu tem que te posicionar, tu tem que saber, para te posicionar, tu tem que te conhecer, tu tem que saber para onde você quer ir, você tem que ter uma visão clara, você tem que ter um propósito, certo? E aí por que eu me dou? Porque eu tenho uma certeza, uma força muito grande que eu tenho que fazer diferente na vida das pessoas. No ambiente que eu estou, eu tenho que ser uma influência a esse ambiente ser melhor. Na minha casa, eu tenho que me dedicar para ser um exemplo para meus filhos, para minha esposa, sabe? As pessoas que estão ao meu redor, elas têm que ser, no minimamente, elas se inspirar ou se sentir segura que tem alguém que vai ajudar elas se elas precisarem, entende? Que vai agarrar no braço delas se ela tropeçar, sabe? Então, isso é muito importante. E aí, coragem. Por que tem que ter coragem? Isso tudo é comportamento, pessoal. É movimento, a coragem. Por que eu falo de coragem? Porque senão eu tive que ter coragem de assumir que Deus é a linha maior da minha vida, é a linha mestre, e eu estou aqui só porque Deus me deu a oportunidade. E por que ter coragem? Porque tem gente que não gosta de ouvir isso, tem gente que é cético e a gente vai respeitar, e tem gente que vai se afastar e se afastou de mim porque eu assumi que toda esse meu crescimento, essa minha projeção como profissional, como pessoa, é porque eu sigo os princípios bíblicos, que eu estudo a Bíblia. Lá na Bíblia é um manual de empreendedorismo, é um manual de gestão de pessoas, é um manual de como tu vai ter uma vida feliz e uma vida próspera. Então, eu tive que ter coragem de assumir isso aí, sabe? De que nem chegar e falar para vocês hoje que eu sou muito grato por ter essas oportunidades, por ter Deus como uma luz, uma guia. E aí, quando tu pediste ali, Fábio, mas como é que tu percebeu isso aí? É uma intuição, a pessoa fala um feeling, é um sentir, mas eu acredito muito que é Deus também fazendo um movimento na nossa vida e conectando com as pessoas certas e nós com as oportunidades, inclusive as dificuldades, né? E aceitar a jornada que a gente recebe, né? Então, se você está passando uma jornada difícil,
você tem que olhar o que você precisa aprender nessa jornada. O que você precisa olhar. Talvez você precise passar um tempo. Será que você está se dedicando o suficiente? Será que você está comunicando o que você deseja, o que você está sentindo para as pessoas ao seu entorno, certo? E muito especial, muito importante é o trabalho em equipe. Para você trabalhar em equipe, você tem que ter atitude, você tem que ter posicionamento, você tem que ter coragem, você tem que ter interesse num bem maior, seja da equipe, seja da empresa onde você está. E muito importante ter humildade e não ter medo de que as pessoas pensem, o cara vem me pedir informação toda hora, o cara não sabe nada, eu tenho que ficar arrastando esse profissional aqui. Cara, quando eu entrei lá na Comil, lá em 2006, o meu colega do lado, formou com a gente o Jackerson, o professor Jackerson também, coitado dele. O quanto eu perguntei coisa para ele, coisa básica, eu pedi assim, como é que eu faço um stretch? Como é que eu faço um offset? Como é que eu faço não sei o que do AutoCAD? Mas eu não tinha medo de pedir. E até hoje eu não tenho medo de pedir para as pessoas, olha, eu não entendi, você consegue me ajudar? Você pode me ensinar aqui? Então, uma das coisas mais importantes é ter humildade. Com humildade, com transparência, o trabalho em equipe se torna muito mais fácil. E o grupo todo ganha com isso, certo? Então, a parte do comportamento é algo muito importante que a gente tem que cuidar, que ela acelera ou desacelera a nossa curva de crescimento pessoal ou profissional. E aí eu entro na parte de liderança. Como é que eu vou ser um líder se eu não tiver nem a capacidade de liderar a mim mesmo? Liderar meus medos, liderar as minhas limitações, liderar meu posicionamento. Como que eu vou liderar outras pessoas se eu não consigo nem controlar minhas emoções, certo? Então, isso é muito importante. E aí, para você começar a assumir uma liderança, você tem que trilhar muito, você tem que fazer muita caminhada, muita luta. Você tem que manter a disciplina, a retidão, para você começar a se tornar uma referência. Aí você vai começar a ser o exemplo para as outras pessoas. E eu afirmo para vocês, todo mundo aqui é exemplo para alguém, tá? Olha, a gente não sabe, mas muita gente olha para você e você é uma referência na vida dessa pessoa. Então, assim, minimamente, você tem que te liderar e você tem que fazer a diferença na vida das pessoas, no meio onde você vive, porque você está inspirando uma outra pessoa a dar um passinho para frente. E isso é muito especial, isso é muito nobre, sabe? E quando você começa a receber das pessoas uma mensagem assim, poxa, você é uma inspiração para mim, eu admiro muito o teu trabalho, cara, essa jornada que você está trilhando, como é que você conseguiu aguentar a pressão? Esse tipo de comentário, isso é um combustível para mim, dizendo, não, você está no caminho certo. Então, por muito tempo, até hoje, o PILA, ele é uma consequência de uma entrega, de um compromisso, entende? Então, a questão da reputação, lá em 2014, por que é que um cidadão chegou lá e perguntou para a gente, olha, eu quero fazer um elevador. A gente construiu uma reputação, não, vai lá no Brustolin que o Brustolin faz. Pode negociar com o Brustolin que eles são honestos, eles são preto no branco, eles estão certos. E aí o que aconteceu? Começou-se uma jornada. Pensa se eu fosse um trambiqueiro, será que o Fábio teria me convidado hoje para mim estar aqui conversando com vocês? Então, eu tenho certeza que aqueles anos que a gente passou junto, e eu e o Fábio, a gente não era tão próximo na faculdade, os nossos grupos de colegas eram diferentes, mas mesmo assim o Fábio disse, não, esse Fábio que eu estou enxergando hoje tem a mesma essência do Fábio que eu enxergava lá no passado. Então, isso é muito importante, que é o que construir uma credibilidade. Cara, credibilidade é algo que não se compra. Reputação não se compra. Reputação você constrói ao longo dos anos, certo? E aí eu trouxe a palavra segurança.
Por que a liderança ela está relacionada com segurança? Você aceita ser liderado por um gestor ou por um empresário que não transmite segurança para você, que qualquer coisa que acontecer, ele diga, ó, se vira, você que eu contratei você para resolver as coisas, não tem nada a ver com essa situação. Que segurança você tem, que você tá apostando as tuas fichas, o teu tempo, o teu bem mais precioso, que é a tua vida, num negócio que não tem propósito, que é instável, que a qualquer momento o cara tira as costas e abandona tudo, entende? Que não faz a diferença na vida das pessoas. Então, como é que tu vai ser um líder se você não transmite segurança para a tua equipe, né? E o mais importante, que eu vou repetir de novo, é a humildade. É a humildade de chegar para a equipe e dizer assim, ó, equipe, eu estou com dificuldade, vamos sentar junto aqui, vamos encontrar uma possibilidade junto, vamos debater como que a gente vai resolver essa situação, essa demanda, esse problema, certo? Então, essas são algumas das coisas que eu trago para vocês, que isso foi muito forte, muito marcante na minha vida. E hoje, eu olhando para toda essa jornada que eu trilhei, eu comecei a estudar, já tem um tempo para cá, uns 2 anos para cá, eu comecei a estudar o que fez diferença na minha vida. E aí eu comecei a olhar padrões comportamentais. Então, hoje, quando eu olho para a minha equipe, eu consigo perceber em que fase da vida essa pessoa está e qual é o potencial que eles têm para se desenvolver. Pode falar, Felipe. Fábio, boa noite. Obrigado pela trazer a tua experiência aí para a gente. Agora, exatamente nesse ponto que tu acabou de comentar, aqui nos grupos que eu participo, a gente usa muito o perfil DISC. Tu usa esse? Perfil DISC. DISC? Delta, Índia, Sierra, Charlie. Não. Que é para mapeamento comportamental, acho, né, Felipe? É. Para entender o comportamento, a pessoa, que posição, que ela dá uma explicada melhor. Acho que ele não conhece o termo, né? Sim. Entendeu? É aqueles negócios. Agora, tu sabe explicar melhor, Felipe. Eu não sei explicar bem. Já usei, já vi. Faz um teste aí, se a pessoa é mais de falar, ou mais de pensar, ou mais de mandar. Analítica, né? Sim, entendi. Tá. Tem mais perfil para dentro, mais perfil para aquilo, né? A gente usou, uma época a gente utilizou um que é o... Como é que é? O Cléder está aí na live aí, Cléder? Além desse disco, tem um outro lá, o Solids, que ele também traz o perfil, se tu é planejador, se tu é executor, se tu é analítico, se você é estratégico. Hoje, na empresa, eu ainda não tenho um consolidado, porque a gente está desenvolvendo o RH, mas tem algum microfone aberto, está dando eco aí. E aí, o que acontece? Como é que eu percebo isso aí? Hoje é de forma intuitiva, então eu desenvolvi a habilidade, eu converso com as pessoas, eu consigo perceber se ela é mais analista, se ela é comportamental, se ela é executora, certo? Se ela é comunicadora. Então, acompanhando ela, conversando, eu conseguia desenvolver uma habilidade de fazer algumas perguntas estratégicas e eu consigo tirar uma boa leitura dessas pessoas. Mas, sim, fica muito na minha mão. Então, agora, um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo é estruturar um RH, que a gente está chegando num patamar que eu não consigo mais conviver diariamente com todas as pessoas da empresa. Hoje, nós estamos num time aí de mais de 35 pessoas e a gente não consegue acompanhar todos eles no dia a dia, né? Então, tem que ter a metodologia para replicar. E muito boa a tua complementação aí, Felipe. GIST, eu vou anotar essa palavra e vou pesquisar sobre isso aí. Bom, pessoal, eu acredito aí que seria mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. E agora eu vou fazer algumas perguntas. E aí, você já tinha pensado sobre tudo isso? Faz sentido para vocês aí? E quero agradecer de coração a oportunidade e se eu quiser comentar, perguntar, eu estou
à disposição aí. Bom, eu queria só falar aí, eu acho uma história bastante rica, né? Muito interessante a gente entender um pouco que a dificuldade ela vai surgir para todos, né? Vai conseguir despontar, e eu sei que tem muito lugar aí de crescimento dentro da Atlas, né? Uma empresa aqui da região nossa está crescendo aí, um elevador por dia, aí, isso aí é coisa que é coisa, né? Não é uma empresa que está se desenvolvendo, uma pessoa que ele falou, conheci lá na faculdade junto, eu fiquei muito feliz de ouvir tua história, Fábio. E eu acho que sempre soma na vida das outras pessoas a história da gente, né? Então, comentou aí muito de desenvolver coragem, né? Robustez nas coisas, né? E isso vem muito do posicionamento, né? Como ter coragem? Como se tornar uma pessoa mais robusta nas coisas que tu faz, naquilo que de tu ter consistência, né? A única coisa é fazendo, né? Fazendo. Nem todas as vezes tu acertou, né? Em todas o que eu peguei, assim, da tua trajetória, né? Por isso que eu até instiguei um pouco antes, assim, para tentar extrair um pouco, né? Porque tem ouro aí para minerar toda a história, né? De qualquer pessoa, se a gente for se aprofundar, principalmente no empreendedor, que começou do zero, né? Tu começou do zero a tua empresa, tu não pegou herdado de ninguém, né? Tu teve que ir enxergando o caminho, e quando tu teve que fazer o ajuste da rota, isso também é caminho, né? Tu tem que andar, não tem... Então, a robustez ela vai se desenvolvendo, né? A musculatura vai se desenvolvendo no andar da carruagem, né? Então, tu vai enxergando os teus pontos fortes e vai enxergando os teus pontos fracos e enxerga, opa, onde é que eu tenho que melhorar, né? Eu notei muito que tu me falou assim de comunicação, eu lembro da nossa parte, eu também era muito travado, né? Na faculdade, para nós fazer um trabalho, apresentar, nós era travado, e hoje eu também aqui dando aula e coisa, mas não foi fácil no início. Depois que tu faz, muitas vezes se torna mais fácil, né? E eu falo isso no contribuir, assim, que às vezes alguém de vocês aí, do pessoal, né, tem um baita potencial, eu sei do potencial de todos vocês que estão aí, mas o que acontece? Às vezes a gente acaba não andando por medo, porque dá aquela travada, né? E às vezes é o medo de comunicar, de falar com uma pessoa aí. A questão muito forte que eu vejo no empreendedor é que ele vai apesar do medo, né? E aí que começa a desenvolver a coragem. Então é essa mensagem, eu acho que eu peguei, assim, tentei sintetizar um pouco a tua história, e foi por isso que eu me conectei para trazer para cá, porque vamos trazer o bambambam das empresas, né? Só que isso às vezes está muito longe da nossa realidade, né? E aqui nós não estamos se diminuindo, né? Nós estamos construindo. Então, trazer assim a tua história aqui para mim eu achei muito interessante. E quem parou para prestar atenção em minerar um pouco aí, né? Tu deu várias dicas. Eu acho que cada um se conecta com alguma parte. Eu me conectei bastante com a comunicação, porque era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Então, mas a gente vai melhorando, vai se desenvolvendo, a gente vai indo, se a gente encarar realmente. Eu vou deixar os outros falar também, senão agora eu pego mais uma hora e eu falo aqui. Mas eu quero abrir para outros também comentar aí, né? Mas parabéns, Fábio. Obrigado mesmo por ter aceitado. Foi um desafio tu estar aqui, né? Tava em viagem, vindo de São Paulo, você correu, deixou mala para trás e tudo, mas está aí com nós, foi um desafio e fico muito contente que deu tudo certo para a gente estar aqui hoje. Márcio, outro empreendedor aí, manda a bala aí. Abre o verbo. Fala, gurizada, boa noite, tudo bom? Boa noite. O Guedel é da casa, mas o outro Fábio eu não conhecia, nem pessoalmente, mas é bem o que tu falou, eu sou engenheiro, adoro a profissão, também fui estudante aí da UPF, mas a grande verdade é a seguinte, né? Uma empresa, ela é um negócio, né? Por isso que tem todo esse desafio, senão se chamaria certeza, né? Então é isso que às vezes diferencia quem vai para esse ramo do empreendedorismo, né? E quem arrisca mais e acerta mais tem sucesso. Mas o que eu gosto sempre de falar e gosto de reforçar, que é o mais bonito da engenharia, né, principalmente da mecânica, é que ela não tem crise, né? Então, tipo, a gente olha nas grandes empresas aí, o mercado agrícola não tá bom para alguns, para outros tá, mas a gente não vê movimentos, assim, negativos nas áreas de engenharia. E, geralmente, nessas épocas, elas ainda são mais solicitadas, né? Que nem tu comentou lá. Eu preciso fazer uma otimização, uma melhoria contínua, uma redução de custo. Então, eu gosto de participar dessas atividades assim e falar
o que eu vejo que é mais importante assim para mim hoje? Hoje eu não estou mais querendo estudar para a questão de centralizar conhecimento, mas sim de fazer o networking, conhecer mais pessoas, conhecer quem sabe fazer ou quem indica quem faz, né? Não sou uma pessoa centralizadora, até porque é questão de tempo, né? Tempo e prioridades. A gente não vai conseguir resolver tudo, mas hoje o que eu gosto de falar para quem é da engenharia? Tipo, ela é um setor que não tem crise. Quem falar, a não ser que a pessoa tiver problemas, né? Que é esses pontos que você passou, de relacionamento, de conversação, de trabalho em equipe. Mas é muito difícil hoje a pessoa não ter o mínimo de habilidade para ficar numa empresa, né? Mas aí é o seguinte, esse aí é o meio do mastro. Agora, a pessoa que quer ganhar mais, ela vai precisar investir, né? Ela vai precisar investir antes para se qualificar, para ter essa visão de gestão. Não vou dizer para ser dono, para ser líder, mas para ela conseguir ter uma proposta coerente de uma redução de custo, entender, né? Que é o que tu fez lá na Neobus, né? Pô, isso aqui está superdimensionado, vai escalar em X unidades e eu vou trazer um benefício, né? Então, eu vejo que é nesse ponto, e cada vez esse engenheiro que se refinar mais, ele vai ser mais disputado, né? A régua do salário dele vai subir, não tem outro caminho. Qualquer empresa do nível de idade, nem vamos falar em porte, do nível de maturidade para cima, ela vai ter vaga para essas pessoas, não só uma grande empresa. Qualquer empresa aqui de poucos funcionários que é especialista em algum produto, ela vai ter que pagar, ela vai pagar bem por pessoas que entregam resultado. Exatamente. Agora, aquele engenheiro que ficar no CADzinho 2, 3D, numa modelação 3D ali, que é o básico, que nem vamos falar de engenheiro, de um projetista, esse aí já está faltando, né? Se a gente abrir vaga para projetista, a gente não vai achar. Então, quem dirá um engenheiro bom, né? Então, é o que eu digo. Cara, eu sou um estimulador, cara, muito grande, assim, de que as pessoas estudem mais para isso, sabe? Já é difícil encher a faculdade, né? Eu acredito que as universidades estão com dificuldade aí da nova geração. E aí essa aí é o que a indústria vai sofrer, né? Vai dar um vácuo. Mas para quem está aqui, que tem que sair na frente agora, eu vejo que, cara, vai ser as pessoas que mais vão ganhar grana, entendeu? Sim. Hein, Marcos? Mas essa tua colocação é bem pertinente. E aí, enquanto você estava falando, eu anotei aqui, ó, para mim não esquecer, é o seguinte: sabe qual é a importância de a gente comunicar, de a gente se vender? É que tu pensa que as pessoas, às vezes você está presenteando alguém, entregando o teu serviço ou a tua solução, certo? Então, por que você tem que vender o teu trabalho, vender a profissão? Como é que a gente vai reabastecer a engenharia? O pessoal não quer mais entrar em engenharia porque daqui a pouco da nossa profissão a gente tem que começar a mostrar a importância que o engenheiro tem no mundo. Um dia eu fiz uma apresentação de engenharia de produto para uma turma de engenharia mecânica. E eu falei qual é a importância eu pedi para ele: você sabe onde que a engenharia começa? É na maçaneta na porta, é na colher que você vai comer, no copo, é no celular. Então, a engenharia está em todos os lugares. E se a gente não pegar e a gente não mostrar, e a gente não bater no peito e ter orgulho da nossa profissão, as pessoas vão querendo para aquelas áreas onde é mais legal, mais bonitinho. Hoje, está muito na moda a questão de produzir conteúdo e tudo mais. O pessoal já entra, não, eu vou produzir alguma coisa assim, mas não vive essa área da engenharia, que é muito maravilhosa. E outra coisa que é muito importante, que a gente tem que fazer o exercício de a gente olhar para dentro do negócio onde a gente está atuando e entender como que a gente pode, eu quero escalar, eu quero galgar mais posições, eu quero prosperar dentro do negócio, fazer uma análise de viabilidade, se o que eu estou entregando é o suficiente para a empresa, eu estou dando lucro para a empresa, estou dando dinheiro, eu estou sendo eficiente para a empresa, né? Então, isso é muito importante também a gente analisar e refletir, né?
A questão da pessoa querer dar o mínimo e esperar o máximo, né? Não dá para dar o mínimo e esperar o máximo. Acho que tem que ser sempre buscar equilibrar a balança. E na verdade, primeiro tu vai ter que desequilibrar. Eu sempre tenho essa, que você primeiro vai dar para depois tu receber, né? Na empresa vai ser assim, para tu receber uma promoção, tu não vai chegar, eles vão te pagar, agora eu vou te pagar 10 mil e você tem que chegar nesse nível. Não, eles vão te falar, tu pode chegar a 10 mil se tu ir até lá. Aí tu tem que dar e aí tu recebe. E aí que eu acho que fecha um pouco com o raciocínio do Márcio, né, ali de investir investir no seu desenvolvimento, né, seja desenvolvimento técnico, no desenvolvimento do que a gente está falando aqui, né, que cai um pouco fora do técnico, né, mas eu acho isso essencial. Eu já tive outro projeto na internet que foi a Eu Sou Up, alguns aqui até já fizeram, o planejamento pessoal, né, de onde é que tu quer chegar. Tu começou perguntando com um sonho, né, onde é que tu quer chegar? Quem tem isso bem claro? E quem tem claro o que está fazendo para ir para esse lado? Não é qualquer coisa que vai fazer tu ir para esse lado, né? Não é qualquer... eu tenho que... Se eu fizer uma especialização, eu vou ir para esse lado? Não é qualquer especialização. Quando vê o cara está fazendo especialização em cosmética lá e quer se dar bem na engenharia, exagerando assim, né? Tipo, mas mesmo dentro da engenharia, tu pode estar fazendo uma especialização em segurança do trabalho, mas tu quer outra coisa. Ou tu pode estar fazendo em projeto, tu quer... Sempre tu tem que ter muito claro o teu sonho, o teu objetivo, e aí tuas decisões tu tem que começar a pensar nelas. Isso está me levando para mais perto desse sonho ou para mais longe, ou tá neutro, né? Tudo que está levando para mais longe ou tá neutro são ações que tu tá gastando energia, gastando tempo, dinheiro, e não tá te levando para mais perto do que tu quer. E isso aí todo dia a gente tem que tentar equilibrar um pouco, né, essas coisas. Será que eu tô indo para mais perto ou eu tô indo para mais longe? E isso são todas as nossas escolhas, nossas ações. E isso faz parte de um planejamento maior. E é um desafio a gente ter esse planejamento, né? Porque a gente é muito do executor, né? Nós da área técnica, a gente é muito do executor, né? Eu acredito que tu também deva ter bastante dificuldade aí, né? Principalmente quando a gente está criando empresa, da organização das coisas, de fazer o planejamento, né? Porque a gente já quer sair executando, né? Muitas vezes o pessoal já quer desenhar, já ir fazer a peça e botar na prática, mas para e pensa um pouco. Tu tem que escolher um material de uma forma mais segura, tem que calcular algumas coisas, e aí tu prevê antes, e daí tu chega lá, tu vai ter menos problema, né? Tudo assim, tipo, vamos planejar, vamos fazer um pouco mais de prevenção e tentar chegar mais assertivamente, né? Eu acho que tudo isso são coisas que não são ensinadas na faculdade. Nós queria falar, né, para fechar um pouco também, porque às 9 eu tenho aula, mas pegando o gancho do que a gente falou da aula, né, que a gente ia trazer umas reflexões, comportamentos, coisas que o diploma não te entrega, né? Tu ter um diploma de engenharia, de engenheiro, não te transforma um engenheiro. Na prática, não transforma, porque tu pode se autotitular, mas as tuas ações, os teus resultados, eles são de um engenheiro, para tu ganhar que nem um engenheiro. Por que um engenheiro não consegue chegar no salário mínimo? Porque muitas vezes o mercado é só o mercado, será? Ou será que eu posso mudar algumas coisas e tem outras vagas que eu posso me posicionar para chegar nisso aí? A gente tem que tentar olhar um pouco para o que é o mercado, mas o que nós podemos fazer para mudar isso, né? E aí, às vezes, não é o lugar que a gente está hoje, né? Não é o produto que tu está fazendo hoje. Eu pego do Fábio ali, né? Testou várias coisas. Quando vê, agora deu o match. É isso aqui que tem que ser. Mas tu teve que testar, tu teve que mudar. Não é ficar batendo na mesma tecla, né? E insatisfeito, reclamando, né? A gente tem que buscar novas soluções. Então, eu acho que isso que é um ponto legal, que a gente poderia ficar direto aqui falando. Tem muitas coisas que somam para a gente, no dia a dia, ter uma visão melhor das coisas, porque quem tem a melhor visão vai mais longe, consegue enxergar mais longe, né? E aí a gente melhorar essa visão, esse tipo de conversa aqui, de mentoria, de bate-papo, né, bem descontraído aqui, eu acho que isso traz visão para nós. Onde é que eu posso chegar? Com os olhos do Fábio, com os meus olhos, o que vocês também falaram, o Márcio aí, que também é empreendedor, né, da INW aí, de Vitor Greff. Tudo que cada um compartilha um pouco é um pouco mais de visão que está ampliando o olhar nosso para amanhã nós tentar enxergar uma coisa que a gente não estava enxergando, porque tu só vai desejar aquilo que tu enxerga, que tu sabe que existe. Então, acho que a conversa de hoje é nesse sentido, né? A gente enxergou, acho, um pouquinho mais, deu um pouquinho mais de luz no caminho aí,
E para mim, pelo menos, foi. Espero que tenha sido para vocês também, tá? Obrigadão aí, Fábio. Não sei se alguém mais quer fazer um fechamento, senão a gente vai encerrando por hoje aí. Pessoal, mais algum comentário? Perguntas aí para o Fábio também, Brustolin, que se quiser colocar teu... Bom, tu botou lá no início, né, o teu Instagram e coisa, sigam ele aí. Ele também tem no YouTube um podcast, né, volta e meia, não sei qual que é a frequência, mas tem alguns... Uma vez por mês. Primeira semana do mês, Futuro Previsível Podcast. Isso. Entrevista pessoas aí que têm uma trajetória de transformação bacana e compartilha aí com eles ali uma jornada onde o que eles fizeram de diferente que trouxe eles para a situação atual e o que eles estão fazendo hoje para construir um futuro mais previsível. Muito obrigado de coração aí, alegria grande de espero que eu tenha que contribua para você ter uma vida melhor, mais próspera aí. Show de bola. Valeu, gente. Até a próxima. Vamos combinando aí até as próximas. Fica o convite todos aí que na sequência vai ter mais. Tá? Tchau, tchau. Valeu.